Bem, agora vamos dar lugar à apresentação das listas do Partido Socialista à Assembleia de Freguesia de São Pedro da Torre, mas antes disso vamos ouvir umas breves intervenções do nosso candidato à presidência da Câmara Municipal de Valença, Diogo Cabrita, e do candidato à Assembleia de Freguesia de São Pedro da Torre, António Dias. Para os... Caros amigos, estamos em São Pedro da Torre para, sobretudo, apoiar a candidatura de António Dias, um homem desta terra, um lutador, uma pessoa absolutamente extraordinária no seu modo empenhado de viver e de abraçar também este desafio. O António Dias é uma grande aposta do Partido Socialista em São Pedro da Torre e também no projeto global que o Partido Socialista tem para Valença Concelho. O Valença do Minho, em todo o seu concelho, necessita mudanças, necessita um enorme trabalho de todos nós para sair de uma situação difícil, para sair de um momento de alguma apatia, de alguma incapacidade de romper com o passado. É uma cidade que carece do nosso mais empenhado esforço no sentido de conseguirmos romper com tudo isto. Valença, se vocês olharem caminhando por toda a região, tem hoje pouca gente, tem uma oferta pequena, as pessoas estão a vir menos. Tudo isso nós entendemos que pode ser mudado, tudo isso nós entendemos que é possível derrubar e empenharmos em conjunto numa solução que trará uma vida melhor a todos os valencianos. António Dias, é um privilégio ter-te nesta equipa. António Dias, é um privilégio estar em São Pedro em atividades lançadas com todo este vigor e com toda esta alegria. Candidato em São Pedro da Torre. Boa noite, São Pedro! Antes de mais, quero agradecer-vos a vossa presença neste recinto, no nosso recinto. Quero também apresentar-vos em alguns minutos os elementos da nossa equipa que estão aqui presentes. Vou começar pelo Sr. Vítor Parreira. Quem quiser tocar a guitarra, que toque, não, lá em cima. Sr. Vítor Costa. Joana Silva. Sr. Vítor Silva. Américo Azevedo. José Fernandes. Sr. Fernando Bruno.
Elsa Dias, Sr. Orlando Lourenço, Ana Gomes, João Maciel, a todos vós, estes são alguns dos elementos da nossa equipa. Faltam outros que, por motivos pessoais, não podem estar presentes. Mas desde aqui já o meu muito obrigado por permanecerem e por comparecerem dentro da nossa lista. Ao vosso serviço. Quero dizer-vos que foi muito honroso o convite do PS e que me sinto lisonjeado pelo mesmo e foi com muita satisfação que o aceitei. Quero dizer-vos que temos que fazer um trabalho em São Pedro da Torre, um trabalho a duas mãos. É necessário construir dentro da nossa casa um sentimento de equipa para podermos levar adiante esta árdua tarefa. É necessário criar condições dentro da nossa freguesia para que se possa desenvolver. Nós pretendemos criar um sistema novo e inédito dentro das freguesias, que são núcleos de trabalho. Núcleos de trabalho que quer isto dizer alguns elementos da nossa lista, que são 19 no total, irão incorporar núcleos de 3 pessoas que vão interagir convosco. Nós vamos precisar da vossa presença, da vossa colaboração connosco, para podermos levar em frente o nosso projeto. É um projeto ambicioso, mas é um projeto que vai pensar primeiro nas pessoas. Temos que combater o isolamento que ainda existe, temos que combater a solidão que ainda existe e temos que minorar os problemas de mobilidade. Não nos esqueçamos que a nossa população é bastante idosa. Precisamos de olhar pelas pessoas. Precisamos de olhar também pelos jovens. Jovens que precisam de ser reorientados, de ser ocupados, de lhe dar responsabilidades. É necessário que criemos essas condições. E como nós sabemos que dentro desta sociedade existem pessoas de grande valor que por alguma razão em concreto, ou até mesmo, não puderam ou não quiseram fazer parte da nossa lista. Queremos, de aqui, mais uma vez, reiterar o pedido que lhes fizemos. Que façam parte deste nosso projeto, que trabalhem connosco. Não se esqueçam que tudo isto será possível com o vosso trabalho junto connosco. Isto será possível se houver envolvimento da comunidade connosco. E eu espero encontrar em todos vós um parceiro, um colega de trabalho. Eu serei o primeiro a dar a chave para que as coisas arranquem. Eu serei o primeiro a puxar pelas pessoas, tal como faço hoje, no bom sentido. Mas é necessário que vocês se envolvam. Não se esqueçam que São Pedro da Torre é a nossa casa. Como tal, temos que cuidá-la, temos que estimá-la, mas temos que prepará-la para o futuro, para um futuro melhor, para um futuro com esperança. E para isto temos que criar condições a vários níveis. Temos que criar condições de atratividade para poder desenvolver São Pedro da Torre, algo que bem merecemos devido à nossa localização estratégica junto à principal entrada de trânsito ligeiro terrestre, junto à segunda principal entrada de trânsito pesado, que é a ponte sobre o Rio Minho. Temos enormes potencialidades a norte, onde está o rio, que está por explorar.
temos a localização privilegiada pelas vias de comunicação a sul. Temos inclusivamente uma zona industrial que está dentro de Portas. Não temos que sair daqui. Temos que ser capazes de atrair empresas e investimento para a nossa própria zona industrial. Para podermos assim combater e ajudar a combater o flagelo que é o desemprego, que vai batendo às nossas portas e que é extremamente difícil poder dar consolo a uma pessoa, a uma família que se encontra nessa situação, muitas vezes um casal. E as dificuldades que de aí vêm são inúmeras. Compete à Junta ser capaz de atrair investimento para as nossas zonas industriais. Quero dizer-vos que também em São Pedro da Torre possuímos uma infraestrutura muito importante, talvez única hoje em Valença, um pequeno anfiteatro. Esse anfiteatro será palco de fóruns e de sessões de trabalho com associações industriais e associações comerciais para pensar São Pedro, projetar São Pedro e, se for o caso, dar uma mãozinha à Valença nesse sentido. A mim parece-me que São Pedro, tal como outras freguesias, ou até o município até esta data, nunca foi pensado, nunca foi projetado, não foi feita uma linha estratégica para o desenvolvimento de Valença e de São Pedro em conjunto. É necessário tirar proveito da zona ribeirinha. Como vocês sabem, todas as grandes cidades ou todas as grandes povoações desenvolveram-se junto da água. Não é preciso ir a Coimbra para entender isto. É preciso ter visão, é preciso começar a criar condições para atrair investimento para desenvolvimento. Porquê é que nunca se pensou em fazer uma parceria estratégica para a zona ribeirinha, por exemplo? É uma pena toda aquela área que nós temos na zona do Rio Minho, bastante extensa, não ter sido aproveitada até à data. Nada ter sido feito até à data. Não se esqueçam que o futuro de São Pedro da Torre passa pela zona norte. É a zona com potencial económico. Portanto, nela teremos que debruçar-nos também em criar condições e desenvolver essa área para também aí podermos atrair investimento e poder atrair emprego. É necessário a São Pedro da Torre ter uma outra atitude, ter uma atitude proativa, pensar as coisas antes de elas acontecerem, porque senão depois só se reage e não se atua efetivamente sobre as situações. É esta equipa, o espírito de equipa, que eu pretendo para São Pedro da Torre. Com estes núcleos de trabalho, nós vamos conseguir dinamizar São Pedro, vamos conseguir dar vida a São Pedro e vamos conseguir a colaboração de todos vós nesse sentido. E acredito que nenhum de vós terá a coragem de dizer que não. Acredito que todos vós ireis abraçar esta causa, que é a causa de todos nós, que é São Pedro da Torre, que temos que potencializar. Nós não nos podemos dar ao luxo de perder serviços, porque todos aqueles que daqui saírem jamais regressarão. Temos que ter, muitas vezes, a coragem de decidir em momentos e situações de risco. Mas é nesses momentos que se vêem as pessoas e a coragem das pessoas em tomar atitudes e decisões arriscadas.
Nesse sentido, e no sentido de querer uma grande transparência com a freguesia, nós temos algo inovador também. Inovador nas freguesias. Não na paróquia, mas nas freguesias. A criação de um boletim informativo da freguesia. Perguntar-me-eis porquê um boletim informativo na nossa freguesia? Por uma razão muito simples. Porque toda a gente fala, mas fala no seu recato, fala ao ouvido. Mas é necessário que todos vocês conheçam a aplicação do dinheiro da Junta de Freguesia, onde, quando e como é aplicado. E vocês têm direito de saber, porque isto é vosso. Isto não é de um nem de dois. Isto é a transparência no seu melhor nível. Vocês têm um exemplo da nossa paróquia que o fez. Belíssimo. Nós teremos que fazer o mesmo para vos transmitir a credibilidade que vocês precisam, que São Pedro precisa conhecer aquilo que se passa dentro de sua casa. E da certeza que as pessoas depois terão uma outra atitude. Da certeza que as pessoas a seguir terão uma outra forma de dialogar e de se dirigir a nós. Porque as coisas serão transparentes. É necessário também ouvir as pessoas. Ouvi-las com modos, ouvi-las com carinho, atenção, que elas também precisam. E não nos esqueçamos que todos vocês têm ideias, alguns ideias brilhantes. E que não é o facto de estarem desse lado que vos pode impedir de passar essas ideias para nós. Não é esse facto que vai criar uma separação entre nós. Pelo contrário, vocês devem ter a coragem, devem ter a humildade de se dirigir a nós com toda a tranquilidade, sem nenhum tipo de medo nem receio, e dizer: António, eu penso isto, eu acho aquilo, porque a junção dessa ideia, ou de duas ideias, fará uma melhor. E isto é uma virtude, poder aceitar as ideias dos outros para poderem ser aplicadas. Mais situações como estas fazem sentido, mas vamos construí-las pouco a pouco, porque senão estaríamos aqui quase toda a noite, com todo o gosto. Mas espero que dentro de 2 semanas tenhamos a oportunidade e que vocês tenham mais tempo disponível para me aturar um bocadinho, mas com calma. Quero dizer-vos que a nossa vontade, dentro do nosso objetivo estratégico para São Pedro da Torre, colaborar não só com as pessoas, como já vos disse há pouco, umas que se ofereceram e outras que nós convidamos, mas colaborar com as associações existentes. Porquê? Porque elas já estão no terreno. Elas já conhecem algumas das necessidades de São Pedro da Torre. Já sabem por onde caminhar. Essa é mais uma virtude que nós temos que ter, de trabalhar com essas associações para que em conjunto se possa promover São Pedro da Torre e para que em conjunto se consiga levar o nome de São Pedro da Torre mais longe. Porque, como vocês sabem, a maior parte das tarefas não competem à Junta, mas compete à Junta criar condições para que elas se concretizem. Compete à Junta ser um motor de toda a freguesia, de impulsionar, de aceitar as ideias, de propor e de criar condições de trabalho em conjunto. E espero que consigamos isso. Pelo menos com aquelas que eu falei, tive uma atitude e um feedback positivo.
Por isso, apoiaremos já as associações existentes, mas os eventos também existentes. Como vocês bem conheceis, e temos um evento de grande visibilidade, que é o evento da Festa das Lampreias, criado por um grupo de pessoas audazes que tiveram a coragem de o fazer. Não foi o município, não foi a junta, porque lhe faltou também essa coragem, mas foi um conjunto de residentes que o fez, assumindo todo o risco. Mas temos que os apoiar para conseguir levar mais longe o nome de São Pedro. Quero dizer-vos que são necessárias várias situações em São Pedro da Torre, em termos estratégicos, que vão funcionar numa só dinâmica, que se vão interligar em si. Quero dizer-vos que nós visualizamos um São Pedro com um movimento. E para isso é preciso recuperar o património que ainda temos. Património que fará parte ou irá incorporar-se em roteiros. Nomeadamente, roteiros podem ser gastronómicos, podem ser roteiros religiosos, mas incorporados em roteiros turísticos, para que as pessoas possam visitar, por exemplo, os nossos cruzeiros, fazendo uma resenha ou uma memória descritiva de cada um deles, com uma explicação precisa nas visitas. Existe outra recuperação, a recuperação de outro património que, sendo hoje privado, amanhã pode ser misto. Mas essas visitas podem passar pela belíssima igreja que nós temos e que passa a maior parte do tempo fechada. Temos que aproveitar isto. E por que não, depois de toda esta situação, depois de 4 horas de passagem pelos nossos transeundos, por que não fazer degustações gastronómicas nos nossos restaurantes? Por que não terminar com um passeio no Rio Minho, por exemplo? É isto que nós temos que fazer. São estas dinâmicas que nós temos que trazer para São Pedro da Torre. É certo que nós temos que olhar para outras necessidades da freguesia, mas temos que atender de uma forma coerente às prioridades. Sabemos que tudo aquilo que tem a ver com a mobilidade, que há pouco falei, implica muitas vezes fazer intervenções em alguns caminhos ou estradas. Terá que ser avaliada a prioridade dessas intervenções, porque também não sabemos, pelo menos do nosso lado que estamos aqui, porque não estamos lá, senão teríamos essa vantagem, não sabemos como vamos encontrar a casa se lá chegarmos, com certeza, isto é assim mesmo, e qual será a sua saúde. Mas temos que ver, temos que analisar as prioridades, e elas são algumas, desde a norte a sul a este a oeste em São Pedro da Torre. Seja de Chabuzinhos ou da Lagoa, elas existem, mas terão certamente da nossa parte uma atenção criteriosa e atempada. Não será feito nada em cima do joelho, sem que as coisas sejam avaliadas primeiro e pensadas, para que depois não tenhamos que voltar atrás e refazer aquilo que está feito, porque afinal fazer bem à primeira é mais barato. Em termos culturais, nós temos algumas associações locais, como vocês bem sabem, mas seria também importante nesta terra criar condições para um grupo folclore. Porquê? Porque vocês, quando eu tive a oportunidade de visualizar
os cortejos que aqui se fazem, vê as pessoas todas vestidas a rigor. Isto faz parte também da cultura. Isto faz parte de São Pedro da Torre. E eu digo-vos, por que não criar condições para se formar num grupo folclore, por exemplo, e por que não sediado em Chamosinhos? Porque lá também existe a casa da Associação de Moradores de Chamosinhos. Há que dar vida àquela unidade que ele está. Por que não fazer funcionar, por exemplo, um ATL nas férias das nossas crianças em Chamosinhos? Ei! Faz pouco barulho, pá! Tudo isto são situações que nós temos pensadas, que nós temos planeadas, que nós pensamos com o tempo e tivemos muito trabalho no terreno a verificar aquilo que faz falta em termos prioritários para São Pedro da Torre. Vocês também sabem que esta casa tem algumas carências. Quero eu falar a nível social. Quero eu falar que todos nós temos uma responsabilidade neste aspecto. Quero dizer-vos que se a sociedade continuar a rejeitar, continuar a esquecer-se dos seus pares que estão dentro de portas, quer isto dizer que São Pedro está doente. Nós temos que ter atenção também para todas aquelas pessoas que estão numa situação mais desfavorecida e que por vergonha ou por condição não se dirigem às entidades. Ou então, dirigindo-se, dizem simplesmente que não há orçamento. Isto é fácil de dizer, minha gente, mas muito difícil de sentir. Portanto, peço-vos também a vós, torrienses, que pensem e se debrucem nisto comigo e que pensem, tal como quando vocês têm uma areia no sapato, todo o vosso corpo se curva para retirá-la, é necessário ter uma atitude nestes casos sociais de São Pedro da Torre e procurar uma solução dentro de portas ou fora de portas com as entidades competentes. É claro que também não nos podemos esquecer dos jovens. Jovens que são o nosso amanhã. Não vos esqueçais disto. Para eles é necessário uma palavra diferente. Para eles é necessário uma palavra de responsabilidade. É preciso chamar os nossos jovens à realidade e à corresponsabilidade. É preciso fazer-lhes ver que se participarem de alguma forma ativa na nossa sociedade, com responsabilidade, eles terão certamente uma atitude diferente no dia a dia. Inclusivamente nas palavras que possam dirigir às pessoas ou transeuntes. Porque muitas vezes a questão está na forma como se abordam, está na forma como se lhe transmite as coisas, e essa situação é que faz a diferença e é que faz ter ou não respeito pelas pessoas. Quando nós alcançamos a confiança da pessoa, ou do jovem no caso, num primeiro momento, ele vai nos ter respeito. E quando podemos chamarmos, ele terá, sem dúvida alguma, uma voz suave e virá até nós, que é isso que nós pretendemos. Temos que lhe dar ocupação. E digo-vos isto que é extremamente importante, porque todo aquele jovem que tiver uma atividade, por exemplo, desportiva, é o início de uma responsabilidade. É o início de uma nova mudança na sua personalidade. Porquê? Porque terá que chegar a horas. Terá
que ter a sua responsabilidade de grupo, que é muito importante, e sabe que não poderá faltar ou a um treino ou a um jogo, por exemplo. É o primeiro momento da responsabilidade desse jovem. E nós temos que trazermos esta responsabilidade, temos que reincorporá-los na sociedade, se não queremos que amanhã surjam problemas mais graves dentro das nossas portas. Existe ainda uma outra situação importante dentro desta casa. As ruas são muitas com os mesmos nomes. Se uma ambulância por aqui se dirige, vai ter sérias dificuldades em chegar à pessoa que necessita do seu auxílio. Teremos que fazer a implantação da toponímia em São Pedro da Torre. Se necessário, revê-la, mas tem que ser feita. Não interessa de quem foi a ideia, de quem foi o projeto. O que interessa é que é preciso aplicá-lo no terreno para evitar males maiores. Não vos esqueçais que por um minuto se perde uma vida. Seremos, sem dúvida alguma, uma equipa contra a passividade, contra a subserviência, contra o deixa andar. Seremos proativos. E connosco há mais de 50 anos. Não são 2 dias, está há mais de 50 anos. E minha surpresa é quando falo com os responsáveis e me dizem: a junta declinou o convite. Não quis encontrar uma solução, ou procurar uma solução, ou partilhar uma solução. E eu, de facto, fiquei estarrecido naquele momento e disse: vamos falar. Quando podemos falar? Foi-me respondido no dia a seguir. E assim foi. No dia a seguir, quando nos reunimos, foi-me dada a conhecer a situação local, o que era e o que deixava de ser. Perguntaram-me o que eu achava e eu disse: só é possível nestas circunstâncias. Foi-me dito: neste momento eu não lhe posso responder. Mas no dia a seguir a resposta foi imediata, foi pronta, depois de consultarem os seus superiores. E disseram: António, conte connosco, porque teve coragem. E assim foi. Fiquei surpreendido, porque dentro da junta de freguesia de São Pedro da Torre não houve ninguém com 2 dedos de testa para ver quanta falta faz os postos correios de São Pedro da Torre. Queiram vocês saber que muitos dos vossos conterrâneos, que devido à sua condição física e pela sua idade, e que por vezes com uma reforma de 100 e poucos euros se dirigem ao posto dos correios para receber a sua reforma. Imaginem só uma pessoa nestas condições que, sem meios de transporte, se tivesse que deslocar a Valença do Minho. Haveria 3 possibilidades. À primeira mão, ou iria de táxi e pagaria um táxi, talvez 15 euros a 7 euros, numa reforma de 100 e poucos euros. Ou teria que ir de autocarro, mas para tal teria que se deslocar mais a sul para apanhar o autocarro junto da rotunda, junto do stop, porque os autocarros já não vêm cá abaixo, a não ser em momentos escolares. Ou então restaria uma terceira, que são, ou que é neste caso,
pedir um favor a um terceiro. Nunca vos esqueçais que um favor para a cabeça de qualquer pessoa maior ou mais idosa é um favor que se deve eternamente até estar pago. Não para os jovens, que hoje têm esses valores um pouco esquecidos, mas que esperemos que o retomem. E isto faz a diferença. É preciso pensar nas pessoas primeiro. É preciso pensar nas empresas locais e vizinhas que dão trabalho a muitos residentes. A essas empresas não lhe podemos tirar o tapete, minha gente. Porque se sentem ou se sentirem que lhe estão a ser tiradas condições, é mais fácil qualquer deslocalização por uma pequena empresa. Portanto, temos que acarinhá-los. E não há que esquecer também que aqui pessoas vêm da zona industrial de Campos, ou bem da Silva, São João, Serdal. Portanto, há que pensar no envolvimento que tudo isto traz. Porque quem nos visita mesmo para os Correios vai visitar um café, vai tomar um café, uma água ou um sumo. O que nós precisamos é de atrair movimento para São Pedro da Torre e não desprezá-lo. Ainda há uma simples situação que diz respeito aos Correios. Imaginem só, sem qualquer benefício, mas que vocês têm que o fazer, se tivessem que se deslocar a Valença para levantar um simples registro. Vejam só o transtorno para um simples registro. Esta era a última situação que eu queria tocar nos Correios. Este é um serviço que tem que ser encarado como um serviço público. Um serviço para o povo e em benefício do povo. E que se a nós nos tocar, que se o povo que é soberano e inteligente na sua escolha e dentro de toda a sua humildade, tem uma grande sabedoria e creio que saberá ver a luz para ver a verdade. Saberá tomar a decisão correta. E se assim for, e se nós tivermos, e se formos honrados pela escolha do povo, os Correios passarão a funcionar dentro do espaço da Junta 5 dias por semana. Neste caso, em meio tempo, da parte da tarde, como é hoje em dia, mas passará a trabalhar na Junta. Isto porquê? Porque todo cidadão terá a possibilidade de se dirigir à Junta e ao mesmo tempo resolver os seus assuntos, se assim o entender, e se deles precisar. Será criado um serviço de apoio ao cidadão que cada vez mais tem dificuldades em alguns assuntos e matérias e que precisa de aconselhamento. Este será um serviço alargado ao povo a São Pedro da Torre. Eu quero continuar a agradecer aqui a vossa atenção, que tem estado aqui a ouvir-me, e agora prometo que sou rápido. Eu, como observador, lamento algumas coisas que vão sendo feitas em última hora, algumas obras que vão surgindo para mostrar alguma coisa. É pena, porque deveria haver eleições todos os anos para que alguma coisa se fizesse nesta freguesia.
como vocês bem entendem e bem ouvem, da minha boca não ouvirão coisa que não seja verdade. Não ouvirão insultos, não ouvirão palavras impróprias, porque o respeito acima de tudo. É nestas alturas que nós vemos o verdadeiro pensamento do povo. E é nestas alturas que sabemos que o povo é inteligente. Nós não precisamos só, e com todo o respeito pela pessoa, quero eu aqui dizer, e antes de mais, que tenho a maior consideração pelo Sr. Manuel, o atual Presidente da Junta, e ele bem o sabe, e todas as pessoas, uma pessoa que eu tenho como homem de bem, uma joia de pessoa com todo o respeito. No entanto, não fez nada por esta freguesia. Já que me estou a falar nos muros amarelos, quero só dizer uma coisa que há pouco abordei, são as obras de última hora, e não me queria alongar porque todos vós conseguis ver onde da verdade. E o carro ficou a criar mato, vai. Está a criar mato por agora, mas um dos núcleos de trabalho da nossa equipa é precisamente dinamizar o futebol das camadas jovens. E para vos dizer isto aqui é porque já falei com as pessoas responsáveis pelo clube local. Desculpe lá, ele, na coisa prevista, estava sério. Ele nas coisas previstas. E nas coisas previstas. É claro, a ver lá Para terminar, quero dizer-vos... Para terminar, quero dizer-vos que nós pensamos por nós próprios, e eu por mim falo. Penso por mim próprio, falo por mim próprio, não sou pico e não preciso que ninguém me mande. Não preciso que estejam terceiros a empurrar-me. Muito bem. É preciso que dentro desta terra as pessoas consigam ver. É preciso ver que no meio de tudo isto existem pessoas com segundas intenções, que não dão a cara e que são autênticos tutores e que estão por detrás a minar o sistema. Quero, para finalizar, só 3 aspectos. Quero esclarecer aqui a situação da barraca, que algo que me deixou constrangido, que quando convidei a comissão fabriqueira para fazer a exploração da barraca, que ficaram lisonjeados pelo convite, inclusivamente o próprio Sr. Padre Eugênio, porque iria reverter a favor das obras da Casa Paroquial. Fiquei surpreso quando me foi declinado o convite. E porquê? Porque algumas pessoas que estavam presentes, que fazem parte de uma comissão de moradores que angariaram fundos para a Casa Paroquial, insurgiram-se contra esta exploração que nada tem a ver com esta nossa festa. É importante dizer isto porque não podemos misturar a política com a religião, é verdade. Não é nossa intenção, de forma alguma. E quero dizer-vos que as pessoas que se insurgiram contra são conhecidas todos vós. Começando pelo próprio Presidente, começando pela sua própria esposa, continuando pelo Sr. Cristóvão e terminando no Sr. David. De mim ouvireis uma coisa: em qualquer circunstância
Eu sou frontal. E peço, desde aqui, deste pequeno palco, vou lançar aqui um convite ao Sr. Manuel, atual Presidente, e espero que me ouça, senão que lhe levem o recado mais uma vez. Se está disposto para fazer um pequeno debate sobre o estado de São Pedro da Torre, neste caso, da freguesia. E se ele não quiser vir, ou não quiser vir sozinho, eu colocarei uma cadeira para o seu principal tutor. Ele sabe. Quero dizer-vos que é necessário um presidente ativo. Um presidente que tenha espírito de liderança. Que saiba e conheça os corredores necessários para poder desenvolver São Pedro da Torre. É preciso saber e conseguir juntar pessoas. Não vos esqueçais que todos nós temos motivações diferentes. E é necessário conseguir gerir estas pessoas. E até à data tenho conseguido. E sei que vou conseguir. E sei que vocês farão parte deste projeto para São Pedro da Torre. E agora termino. Mas quero pedir-vos paciência para dentro de 2 semanas, minha gente. Porque é preciso mais tempo. Começarei mais cedo, se for necessário. Como vos disse há pouco, é necessário desenvolver. Para isso, quero dizer-vos desde aqui que se lá chegarmos, para São Pedro da Torre virá um centro desportivo de alto rendimento. Não vos direi qual é a modalidade, para que não andem atrás de nós, e espero que não nos copiem mais uma vez. A todos vós, caros torrenses, quero dizer-vos ainda uma coisa. Disseram-me que eu era desconhecido. E sabeis porquê? Porque sou homem de responsabilidades, assumo responsabilidades e assumo os compromissos. Comigo e com a minha equipa, e por mim falo, ireis contar com lealdade, honestidade, hombridade, verticalidade e muita frontalidade, minha gente. Porque eu não mando recado por ninguém. Eu digo as coisas às pessoas na cara, mas com modos. E disso podereis contar comigo. Tereis aqui uma pessoa para levar São Pedro em frente, se quiser estar de bem connosco, se quiseres participar connosco, eu acredito que sim. Quero dizer-vos que era desconhecido, porque saio a hora cedo para o meu trabalho, dedico-me também um pouco à família, claro. Não tenho hábitos de cafés, é verdade. Aí vos digo que comigo contareis com a verdade, mas também vos digo, acho que passei a ser conhecido em 2 tempos. Pelo menos é aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto na rua, que as pessoas vêm ter comigo. Não é isso que vai me fazer diferente. Isso não me vai melindrar, não me vai tocar, porque estou de bem nesta tarefa. E, se necessário for, estou disponível também para aquelas pessoas que dizem não conhecer-me, que podem ir visitar-me ou ter comigo em casa ou em qualquer outro lugar para falarmos. Porque, inclusivamente, algumas pessoas têm receio de falar em qualquer recinto público. E isto é mau. A todos vós, o meu muito obrigado por me aturarem este bocado, mas
Quero dizer-vos que vamos continuar esta nossa luta. Não vamos baixar os braços. Vamos continuar a desenhar o futuro para São Pedro da Torre. Vamos continuar para dar as mãos às pessoas. Vamos trazer as pessoas para este nosso projeto. O meu muito obrigado a vós. Obrigado a São Pedro da Torre.